Alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula para vocês de ciências. E na aula de hoje a gente vai fazer a resolução daquela atividade que a gente ficou na aula passada, beleza? Então vamos dar início à nossa aula. Bom, então dando continuidade à nossa aula, um pouco a gente vai fazer uma breve lembrança, né? A gente vai um da nossa aula passada, tá? Onde a gente falou um pouquinho sobre resíduos sólidos e os seus destinos, tá? Então, nessa aula a gente falou um pouquinho sobre esses resíduos sólidos e os seus destinos, o que seria um resíduo sólido, quais são os tipos de destinos que a gente pode ter dentro dos resíduos sólidos e tudo mais, tá? Então, o que é lixo? Então, na aula passada, a gente definiu o que seria lixo, ou melhor dizendo, o que seria um resíduo sólido, tá? Então, a definição disso seria tudo aquilo que não tem mais aproveito, ou não tem mais aproveitamento para a gente naquele momento. Então, é considerado lixo tudo aquilo que a gente não tem mais proveito, não tem como a gente mais tirar algum tipo de proveito daquela matéria, tá? Ou seja, não é mais útil para a gente utilizar naquele momento. Depois a gente classificou os tipos de resíduos, né? A gente tem dois tipos básicos, então, desses tipos de resíduos, que são o RSS, resíduos de serviços de saúde, e os RSU, que são os resíduos sólidos urbanos, tá? E a gente também definiu quais eram as composições dentro dos RSU, que são os resíduos sólidos urbanos, né? Na composição dos resíduos sólidos urbanos, ele gira ali em torno de 51,4% de matéria orgânica, e depois a gente vai ter 13,5% de plástico e 13,1% de papel. Depois a gente vai ter uma outras porcentagens que são outros tipos de materiais, como baterias e outros tipos de elementos, tá? Então, os resíduos sólidos urbanos, ele tem uma grande quantidade de matéria orgânica na sua composição, como a gente já falou, como são os restos de alimentos, você vai ter folhas, verduras, frutas que já estragaram, enfim. São essas as diversidades que a gente vai encontrar dentro dos resíduos sólidos urbanos, tá? E depois, a segunda pergunta que a gente falou a respeito dela lá na nossa aula passada foi o seguinte: para onde vão esses resíduos sólidos, né? Para onde será que a gente deposita todos esses resíduos sólidos? A gente deixa o lixo lá fora da nossa casa, na lixeira, mas para onde será que o caminhão do lixo leva todos esses resíduos que a gente gerou durante o nosso dia, durante a nossa semana? Então, a gente vai ter três locais aonde pode ser depositado esse lixo. Primeiro é o lixão, tá? Que é um depósito a céu aberto, onde é depositado de qualquer maneira esse lixo, tá? Esses resíduos sólidos. Depois a gente vai ter um aterro sanitário, que é um tipo controlado, aonde a gente vai conseguir ter um controle daqueles resíduos que estão ali. Então, eles são depositados em um local correto, feito, pensado, todo o local já é pensado para ser colocado esses tipos de resíduos, tá? Vai ter uma manta separando lá o subsolo dos, dos resíduos. A gente vai ter também locais de canalização do chorume produzidos por aqueles resíduos. Então, os aterros sanitários são os locais mais adequados que a gente tem para destinação desses resíduos sólidos produzidos durante o nosso dia a dia, tá? E por terceiro, a gente vai ter os aterros controlados. Quem são esses aterros controlados? Na verdade, eles eram um lixão, mas que sofreram alterações para que os impactos causados por esses resíduos sólidos sejam menores. Como assim, professor? Era um lixão que eles pegaram, aterraram esse lixão, colocaram a manta e agora eles estão fazendo como se fosse um aterro sanitário, colocando camadas e aterrando essas camadas, tá?
Ah, professor, mas ele causa dano mesmo assim? Causa dano mesmo assim. Só que o dano causado por ele é um dano menor do que se ele continuasse sendo um lixão, tá? Então, algumas cidades, alguns locais já estão adotando esse método, tá? Então, a cidade, por exemplo, tinha um lixão e aí eles estão pegando, utilizando esse lixão e passando eles para ter os controlados, beleza? E agora a gente vai para a correção das nossas atividades. Então, lá na aula passada, a gente estava com a atividade número 1, lá da página 265, tá? E o enunciado dizia assim, ó, vamos trabalhar com um mapa conceitual, tá? Um tipo de esquema que nos permite visualizar a relação entre conceitos relacionados de um tema específico. No mapa conceitual, usamos linhas ou setas que indicam conexões ou ligações entre os conceitos, palavra-chave, por meio de elementos de ligação. Observe o mapa conceitual a seguir. Então, ele dá um exemplo para a gente lá, resíduos sólidos, por exemplo, né? E plástico. O que poderia ligar esses resíduos sólidos e plásticos? Então, a gente vai ter uma frase de ligação entre resíduos sólidos e plásticos. Por exemplo, resíduos sólidos podem ter como componente o plástico. Tá? Então, isso é que a gente teria que fazer aqui no nosso mapa conceitual da página 267. Tá? Então, vamos corrigir lá. Primeiro, a gente vai ter ali o escrito resíduo sólido. Embaixo, a gente vai ter espaço vago. Tá? E depois, a gente vai ter ali, ó, escrito na nossa apostila, resíduo sólido urbano. Tá? Então, ó, resíduo sólido pode ser classificado em resíduo sólido urbano, e do outro lado da flechinha a gente vai colocar resíduos de serviços de saúde, RSS. Tá? Abaixo, ele vai já dar a frase para a gente. Ó, pode ter procedência de várias podas, doméstica, e aí está faltando aqui ó, um local para a gente preencher. Então, o local aqui seria comercial. Tá? RSS, ó, pode ter procedência de clínicas veterinárias, serviços de tatuagens, farmácias e drogarias. E o que está faltando aqui mesmo? Hospitais. Tá? E a gente vai continuar aqui no domésticas agora. Domésticas podem ser compostos de, aí a apostila já traz para a gente, papel e papelão, tá? Metal, vidro e outros. O que está faltando aqui? Está faltando o plástico, tá? E a matéria orgânica. Por exemplo, então ele vai dar vários aqui, todos aqui ele já colocou para a gente, tá? Por exemplo, embaixo aqui, ó, o plástico, a apostila já dá para a gente garrafa PET. Papel e papelão, a apostila não dá nada, então aí fica a critério de vocês, tá? Aí vocês podem colocar revista, jornal, enfim, qualquer tipo de resíduo sólido que tenha como matéria-prima o papel e o papelão. Matéria orgânica, ele já dá para gente resto de alimentos. Metal, tá? Então eu coloquei aqui latas de sardinha, mas vocês podem colocar qualquer outro tipo de material que é um resíduo sólido urbano que tenha como matéria-prima o metal. O vidro, coloquei garrafa, mas pode ser copo, enfim, pode ser outro tipo de resíduo que também pode ser do vidro. E outros, tá? A gente pode colocar ali, pode sugerir algum tipo de sujeira de varrição, tá? Sujeira que fica debaixo de prateleiras ou debaixo de algum tipo de móvel, pode ser se outros aqui dentro desse, desse quesito da atividade. Beleza? Então vamos agora à atividade 2, tá? Então, vocês aí que não conseguiram entender muito bem, achou que o professor falou muito rápido, pode pausar, tá? E ir copiando essas respostas ou voltar o vídeo aqui na atividade número 1 e escutar todo o início da explicação dessa atividade, tudo bem? Então, para quem já corrigiu, vamos dar continuidade então com a atividade número 2. Atividade número 2. Então, a Prefeitura da cidade fictícia de Solucionópolis resolveu utilizar uma prática comum em várias cidades para solucionar o problema dos lixões. Cobrir esses depósitos a céu aberto com terra.
o que eliminaria a fonte de alimento e abrigo para certos animais transmissores de doenças. Um cientista protestou, dizendo que a solução não era adequada, pois o lixão continuaria causando danos ao ambiente. O cientista estava correto? Justifique a sua resposta. Sim, tá? A resposta seria sim. O cientista estava correto. Corpos de água como rios, lagoas e lençóis freáticos ainda poderiam ser contaminados pelo chorume, que continuaria a escorrer dos resíduos. Então, um grande problema dos lixões e de aterros controlados é a quantidade de chorume que eles podem liberar no ambiente e pode contaminar também esses lençóis freáticos e esses corpos d'água, como, por exemplo, lagos, lagoas, rios, enfim, vários tipos de corpos d'água que pode ser contaminado por esses tipos de resíduos que são liberados pelo resíduos sólidos dentro do lixão. Beleza? Agora a gente vai lá para a nossa segunda atividade da atividade 2, tá? Segundo exercício da atividade 2. Observe a figura e determine se ela representa um lixão, um aterro controlado ou um aterro sanitário. Justifique a sua resposta. Tá? Então, a resposta certa seria que a ilustração é de um aterro controlado. Ó. Visto que a gente tinha aqui uma quantidade de lixo que foi aterrada, foi colocada uma chaminé, tá? E do lado foi feito o exemplo que eu falei para vocês. Colocaram uma manta de isolamento e começaram a colocar lixo com a cobertura diária, começaram a aterrar esse lixo. Mas o lixo que estava aqui, o antigo lixão, ele continua ainda contaminando o corpo d'água. Portanto, a ilustração é de um aterro controlado, pois nela há elementos que não existem em um lixão, como as coberturas de grama e a de manta plástica e as chaminés para a captação e queima do metano. Há também um antigo lixão que foi remediado com a captação e a queima do metano e a captação do chorume. Situações não encontradas em um aterro sanitário, já que a construção desse se dá em uma área onde antes não havia resíduos sólidos e que deve ser inteiramente preparada para receber resíduos da forma a minimizar a contaminação ambiental. Na figura também é possível, então, observar que o antigo lixão tenha sido captada boa parte, tá? Boa parte lá do seu chorume, tá? Que estava sendo infiltrado no solo. Então, aqui a gente vai ter um clássico tipo de aterro controlado. Teste número 1. Tá? De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, a produção de resíduos sólidos no Brasil teve um aumento de cerca de 52,4% no período de 2007 a 2017, passando de 140,4 mil toneladas dia para 214,8 mil toneladas dia. Nesse mesmo período, a população brasileira, segundo dados do IBGE, passou de 183,9 milhões para 207 milhões de pessoas, ou seja, teve um aumento de cerca de 12,9%. Portanto, a taxa de crescimento da produção de resíduos sólidos foi cerca de 4 vezes superior ao da população no mesmo período. A respeito desses dados, assinale a alternativa correta. Letra A. A quantidade de resíduos sólidos produzidos pelas pessoas por dia aumentou cerca de 4 vezes em intervalo de 10 anos, isto é, entre 2007 e 2017? Não, tá? Aumentou bem mais do que isso. Depois a gente vai ter lá B. No período de 2007 a 2017, pode-se afirmar que os resíduos sólidos de maneira orgânica atingiram mais de 50% do total de resíduos sólidos produzidos no país? Falta, ele nem comenta para a gente essa quantidade de resíduos sólidos produzidos. Tá? E letra C, podemos supor que o aumento significativo do poder aquisitivo da população em geral ocasionou um maior consumo e, por sua vez, maior produção de resíduos. Então, se a população está consumindo, quer dizer que ela tem poder aquisitivo para isso e, consequentemente, esse consumo vai gerar uma quantidade maior de resíduos. Portanto, resposta letra C, tá, pessoal?
Teste número 2, então. Os aterros sanitários são preferíveis ao aterros controlados como forma de disposição de resíduos sólidos por, letra A, impedirem a atração de animais que podem transmitir doenças como urubu, ratos, moscas e pombos. Tá? B, não contaminar os lençóis freáticos com chorume, ao contrário do que ocorre nos aterros controlados? Sim. Tá? Letra A aqui, ó, os dois fazem isso, tá? Os dois eles possuem a sua formação de aterro, tá? Então, os resíduos sólidos depositados, eles são aterrados, tá? E acabam que não atraem animais como urubu, ratos ou moscas que podem frequentar aquela região e transmitir algum tipo de doença, tá? Tanto o aterro controlado quanto o aterro sanitário fazem isso. O próprio nome deles já dizem, é aterro, tá? Se é aterro é porque está aterrando todos aqueles resíduos que estão ali. Só que o aterro sanitário ele tem uma, um ponto positivo a mais, tá? Então ele vai ter as mantas que vão fazer o isolamento do churume, fazendo com que esse churume não chegue até os lençóis freáticos, beleza? Então agora a gente vai para a correção da atividade do em casa, tá? Beleza? E agora a gente vai começar então a gente, a gente vai dar agora a gente vai bom, então agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, beleza? Incineração, tá? Então é um dos métodos também de fazer o descarte de resíduos sólidos, tá? Nesse processo são produzidos gases, partículas sólidas, parcialmente retidas nos filtros existentes nas chaminés, tá? E cinzas. As partículas e as cinzas são então transportadas até um aterro, tá? Sanitário ou um aterro especial para resíduos perigosos, tá? Então, esse é o método da incineração. Para que ele é indicado, professor? O método de incineração ele é indicado para resíduos de perigosos, de alto perigo, tá? Com resíduos de alto perigo. Por exemplo, quem são esses resíduos? Principalmente resíduos hospitalares, tá? Então, a incineração ela é indicada nesses casos. Por quê? Porque tem uma grande capacidade de contaminação, tá? Então, por exemplo, pessoas que acabam trabalhando com esses resíduos sólidos podem acabar se contaminando. Se a gente faz a incineração desses resíduos, diminui essa probabilidade dessas pessoas se contaminarem com esses resíduos. Tá? Além disso, ele também é um tipo de processo muito caro para fazer descarte dessas matérias. Tá? Por exemplo, ele gasta uma quantidade muito grande de energia, tá? E além disso, ele é de pouca viabilidade. Como assim, professor? Pouca viabilidade. Devido à sua grande quantidade de partículas, né, que ele acaba liberando, como gases também que são nocíveis, tanto à saúde do homem quanto à camada de ozônio, ele acaba sendo inviável nesse caso, tá? Apesar de ele reduzir drasticamente o volume de lixo gerado. Tá? Então, a gente vai ter duas contrapartidas, que é o valor da manutenção desse processo e também a liberação de alguns gases que são nocíveis tanto para a saúde quanto para a camada de ozônio. Então, a incineração é indicada principalmente, como eu já falei, né, a resíduos do Serviço de Saúde, a ISS, porque esse tipo de resíduo pode haver material contaminado, isto é, pode provocar doenças e a incineração elimina todos os eventuais agentes que possam causá-las. O outro tipo de método para reduzir essa quantidade de resíduos sólidos que são depositados nos aterros sanitários é a compostagem, tá? Então, os resíduos... E como que funciona a compostagem? Então, os resíduos sólidos formados por matéria orgânica são decompostos pela ação de micro-organismos em nutrientes que farão parte do chamado adubo orgânico. Esses micro-organismos são representados por espécies de fungos e bactérias decompositoras. Então, todos os restos de alimentos, então, eles são colocados em uma região. Aqui a gente está vendo uma composteira urbana, que a gente pode ter em casa. Tá? Nesse caso aqui são 3 caixas. Tá?
A primeira caixa a gente vai depositar toda a matéria orgânica, juntamente com um pouco de terra, que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, resto de legumes, resto de folhas, casca de frutas, bagaço de fruta, tudo isso a gente vai depositando ali, tá? Além disso, a gente vai ter a presença de minhocas, que são decompositoras, tá? E a gente, depois de um certo tempo, esse material ele vai passando para a segunda caixa, e na última caixa é uma caixa impermeável. Por quê? Porque ele vai gerar um resíduo líquido também, tá? Esse resíduo líquido a gente pode escoar através de uma torneira ou tirar as duas caixas e acabar levando para uma horta ou algo do tipo, porque é um resíduo com uma quantidade muito grande, tá? De substâncias nutritivas para as plantas, tá? Tanto o adubo aqui de cima quanto o líquido que foi liberado aqui na parte de baixo, tá? Composteiras residenciais, tá? Aqui a gente, então, em algumas cidades brasileiras, há programas de prefeituras ou mesmo organizações não governamentais, ONGs, né, que visam a diminuição da destinação de resíduos sólidos para aterros sanitários. Em geral, esses resíduos sólidos para aterros sanitários, esses programas consistem em incentivar a compostagem de resíduos orgânicos das próprias residências por meio de composteiras que muitas vezes são doadas aos moradores. A composteira é formada por três caixas. Nas duas caixas superiores, furadas, a matéria orgânica é decomposta com a ajuda de minhocas, que alimentam dos resíduos orgânicos, facilitando a ação dos fungos e das bactérias decompositoras. Na terceira, depositado um líquido resultante do processo de chorume e que também pode ser usado como adubo. Esse processo permite transformar as cascas de frutas, legumes, restos de alimentos, borra de café e folhas em adubo de ótima qualidade. Assim diminui-se a quantidade de resíduos que iriam para o aterro e ainda se produz adubo para pequenas hortas e jardins. Então é uma iniciativa muito bacana, porque lembra que a gente lá na nossa aula passada a gente falou a respeito da quantidade de matéria orgânica que a gente tem dentro dos resíduos sólidos urbanos? Se a gente tivesse uma composteira em casa, essa quantidade ela ia diminuir muito. Por quê? Porque eu estou reutilizando toda a matéria orgânica que eu estou produzindo durante o meu dia e de uma maneira saudável. Estou criando adubo para me ter na minha horta ou para colocar nas minhas flores e tudo mais. Então é uma forma bem inteligente de se utilizar os resíduos sólidos orgânicos que a gente produz durante o nosso dia a dia. Tá? Além da compostagem que a gente tem, que a gente chama de residenciais, a gente vai ter as compostagens industrial. Tá? Então, a grande quantidade de matéria orgânica dos resíduos sólidos pode ser transformada em adubo orgânico em usinas ou centro de compostagem. A produção de adubo nesses locais é muito maior do que na compostagem feita em residências ou fazendas. Então, aqui é como se fosse uma composteira residencial, só que em larga escala, tá? Onde eles trabalham com máquinas, com tratores e retroescavadeiras para fazer aqui o manejo e o trabalho com esse material orgânico que foi deixado ali, tá? E depois esse pessoal ele acaba vendendo esse material para hortas ou para o produtor que quer utilizar esse adubo para deixar o seu solo mais fértil, tá? Então, a compostagem, tal como a incineração, reduz a quantidade de resíduos com uma diferença fundamental de que o composto gerado pode ser reaproveitado. Então, ela ainda tem esse bônus, tá? Além de reduzir a quantidade de resíduos gerados lá para o nosso aterro sanitário, ela também acaba gerando um produto, que é o adubo, que pode ser utilizado para a fertilização do solo, tá? Diferente da incineração. A incineração, ela diminui o volume, lógico, mas ela acaba gerando gases que são nocivos à saúde e também à camada de ozônio. Bom, e agora a gente vai fazer a atividade 3, né? Em relação à nossa aula de hoje, lá na página 273, para quem já está com a apostila, tá? Então, eu vou ler com vocês lá o enunciado. Veja os tipos de resíduos abaixo,
tá? Sólidos abaixo. Quais deles deveriam ser incinerados? Justifique a sua resposta, tá? Então, quais desses três tipos, A, B e C, da imagem que vocês estão vendo, que deveriam ser incinerados, tá? E o porquê que eles deveriam ser incinerados. Eu já até falei na aula de hoje o porquê de um tipo de resíduo sólido ser incinerado. Está bem tranquilo essa atividade, tá? Então, deem um pause nesse vídeo agora, resolvam essa atividade e depois deem continuidade nessa aula. Bom, depois que vocês resolverem, então, a atividade 3, eu quero que vocês resolvam o teste 3, tá? E é da seguinte forma. Leia a tirinha. Então, a gente vai ter uma tirinha ali, ó. As Aventuras de Edward, o ambientalista mais atrapalhado do mundo, tá? A fim de mantê-lo fora dos aterros, onde levariam 50 anos para se decompor, Edward queima pilhas gigantes de isopor. A atitude de Edward está, letra A, correta, pois apesar de aparentemente ruim, a única forma de disposição aceitável e adequada para o isopor é a incineração. B, correta, pois a queima de isopor reduz drasticamente seu volume e a fumaça gerada não contém gases tóxicos nocivos à saúde. Letra C, errada, pois apesar de ser a única forma de disposição aceitável para o isopor, sua queima libera gases tóxicos nocivos à saúde. Errada, pois apesar de a queima do isopor reduzir drasticamente seu volume, a fumaça gerada contém gases tóxicos nocivos à saúde. Então, eu quero que vocês procurem o que vocês achariam que seria o mais correto e marque a alternativa. Tá? Na próxima aula eu volto com a correção desse teste. E o em casa número 3, tá? Produza a tabela abaixo em seu caderno e relacione as vantagens e desvantagens listadas com os processos de incineração e compostagem. Tá? Então, vantagens. Não produz chorume. Permite o retorno de nutrientes ao solo, que queima. Então, o que eu quero? Aqui a gente vai ter uma tabela com vantagens e desvantagens. Então, eu quero que vocês coloquem lá na incineração, quais são, tá? E assim por diante. Bom, pessoal, terminamos aqui então a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre esses dois processos, que é a incineração e a compostagem, tá? Que é uma destinação também do nossos resíduos sólidos produzidos durante o nosso dia a dia, tá? E na próxima aula eu volto com a resolução dessas atividades e dando continuidade também aos nossos conteúdos. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.